Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é miologia do membro inferior. Vamos começar com os músculos da região glútea. Existem 3 músculos glúteos. Observem na figura superior o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. O glúteo máximo é todo ele superficial. Se encontra abaixo do subcutâneo e ocupa quase toda a região glútea. Se dividirmos a nádega em 4 quadrantes, no quadrante superolateral, dois músculos se tornam superficiais: o glúteo médio e o glúteo mínimo. Uma pequena porção desses 2 glúteos, o médio e o mínimo, são superficiais nesta região. Observe agora na figura inferior os 3 glúteos. O glúteo máximo à esquerda, se originando da espinha ilíaca póstero superior, do sacro e do cóccix. Ele se insere no fêmur. Ele é um rotator lateral da coxa e um extensor da coxa. É o principal rotator lateral e o principal extensor. Na figura do centro, o glúteo médio. Ele se origina, observem na figura direita, o osso do quadril numa vista lateral. Observe que existem 2 linhas assinaladas por setas. A seta de cima assinala a linha glútea anterior e a seta em vermelho a linha glútea inferior. O glúteo médio tem a sua origem entre a crista ilíaca e a linha glútea anterior. É um abdutor do quadril. O glúteo mínimo se insere entre a linha glútea anterior, se origina do espaço entre a linha glútea anterior e linha glútea inferior. Ambas estão assinaladas com as setas, a anterior em amarelo, a inferior em vermelho. O glúteo mínimo também é um abdutor do quadril, assim como o glúteo médio. O mais superficial dos glúteos é o máximo. Numa situação intermediária, o médio. E mais internamente, o glúteo mínimo. Nesta figura da região glútea, nós observamos o glúteo máximo incisado
e rebatido medialmente. O glúteo médio, também incisado e rebatido, posteriormente e anteriormente. Na parte superior e numa situação profunda em relação ao músculo glúteo médio, nós podemos observar íntegro o músculo glúteo mínimo. Inferiormente ao músculo glúteo mínimo, 5 músculos assinalados por setas. Esses 5 músculos são os rotatores laterais do quadril. No seu conjunto, assim eles são chamados. O mais superior de todos é o piriforme. Depois, de cima para baixo, gêmeo superior, obturatório interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Eles se inserem no fêmur, posteriormente, no seu terço proximal. Se originam na pelve óssea e todos eles fazem rotação lateral do quadril. São ainda considerados músculos da região glútea. O músculo tensor da face lata, assinalado por seta em vermelho na figura à direita. O músculo tensor da face lata tem o seu ventre muscular no terço proximal da coxa e ele se continua como uma espécie de fita, um tendão achatado, que se denomina de trato iliotibial. Ele cruza o joelho, ele se insere na tíbia, terço proximal lateralmente. Ele atua principalmente sobre o joelho, ele estabiliza o joelho, é um rotator lateral do joelho. E como o nome diz, mantém tensa a fáscia lata. Na figura à esquerda, mais um músculo da região glútea, mais um músculo rotator lateral, o obturatório externo. Nós vimos no slide anterior o obturatório interno. Ele se origina internamente na membrana obturatória. O músculo obturatório externo se origina externamente na mesma membrana, se insere posteriormente no fêmur e também é um rotator lateral da coxa. No total, são 6 rotatores laterais da coxa. Os músculos posteriores da coxa são chamados também, os 3 primeiros, são chamados também de músculos isquiotibiais. Se originam no isquio, se inserem na tíbia, cruzam 2 articulações posteriormente. A articulação do quadril e a articulação do joelho. Eles são principalmente flexores do joelho. O mais lateral, assinalado pela seta intermediária, é o bíceps femoral. É chamado de bíceps porque tem 2 porções. Uma porção longa, com origem no isquio, e uma porção curta, com origem no fêmur. Ele é um flexor do joelho e um rotator, um flexor do joelho ou da perna e um rotator lateral do joelho. Nas 2 setas à esquerda, na figura à esquerda, mais 2 músculos isquiotibiais.
o semitendíneo e o semimembranoso. Semitendíneo, seta superior. Semimembranoso, seta inferior. O semitendíneo é mais superficial. O semimembranoso, mais profundo. Os dois se inserem na tíbia medialmente. Eles fletem o joelho e fazem rotação medial do joelho. Na figura direita, um músculo funcionalmente inexpressivo, o popliteu. Se origina no fêmur, se insere na tíbia. Seria um rotator medial do joelho. Na região medial da coxa, nós encontramos os adutores da coxa. A sua ação é adução da articulação coxo-femoral. Na figura superior, dois desses adutores. A seta superior nos assinala o músculo pectíneo. A seta inferior, o grácil ou reto interno. Eles se originam do pube. Os dois fazem adução da coxa, se inserem no fêmur. Na figura inferior, em preto e branco, as três figuras à esquerda nos demonstram os três músculos adutores, aqueles músculos que são adutores da coxa e têm o nome de adutor. São três: o adutor magno, o adutor longo e o adutor curto. Todos eles se originam no pube, se inserem medialmente no fêmur. O adutor magno é o maior em tamanho. Depois nós temos o adutor longo e, finalmente, o adutor curto. A inserção do adutor magno é mais inferior, vai até o tubérculo adutor do magno. O adutor longo se insere na diáfise a nível do seu terço médio. E o adutor curto se insere no terço proximal, medialmente no fêmur. Todo esse conjunto de músculos fazem a adução da articulação coxo-femoral. Músculos da região anterior da coxa. Dois músculos se originam mais superiormente que os demais. O músculo psoas se origina na coluna lombar, de T12 a L4. O músculo ilíaco se origina na fossa ilíaca, na parte interna do ilíaco. São músculos potentes que se reúnem em um único tendão que se insere no pequeno trocânter. O músculo ilíaco está assinalado pela seta em vermelho. O músculo psoas pela seta em verde. Ele é chamado também de músculo iliopsoas, ou ainda psoas ilíaco. Neste slide, nós vamos observar dois músculos. O músculo quadríceps femoral e o músculo sartório. O sartório, na figura à esquerda, assinalado pela seta superior, é um músculo que cruza a coxa. E suas fibras estão em diagonal
em relação aos demais músculos. É uma fita que se origina na pelve, lateralmente, e suas fibras se dirigem inferior e medialmente. Ele contorna a coxa de lateral para medial e se insere na tíbia. Ele atua como um flexor da coxa e também atua sobre a perna. O músculo quadríceps é formado por 4 músculos. 3 desses músculos nós podemos visualizar na figura à esquerda, pelas 3 setas inferiores. O vasto lateral, pela segunda seta de cima para baixo. O reto femoral, o vasto medial. E na figura à direita, também assinalado por uma seta em vermelho, o músculo vasto intermédio, que é um mais profundo. Ele é profundo em relação ao reto femoral. Para que ele seja visualizado, é necessário a retirada do músculo reto femoral. Esse conjunto de músculos, que se chama de quadríceps femoral, se insere na tuberosidade da tíbia, se insere anteriormente no terço proximal da tíbia, através do tendão patelar. Ele é um extensor do joelho. Neste slide, nós podemos visualizar, assinalado pelas 4 setas, um músculo sem importância funcional, assinalado pela seta mais superior, que é o músculo articular do joelho. Ele se insere na cápsula articular. A cápsula articular do joelho se prolonga superiormente, formando um fundo de saco, com o fundo voltado para cima. Essa posição da cápsula é mantida através do músculo articular do joelho. Nas 3 setas restantes, de cima para baixo, as setas que ficam à direita estão voltadas para a esquerda. Nós podemos observar o tendão quadricipital, que liga o quadríceps à patela. Na seta intermediária, a patela, e na seta inferior, o tendão patelar. Esse conjunto, tendão quadricipital, patela e tendão patelar, juntamente com o quadríceps, pode ser chamado de mecanismo extensor do joelho. Região anterior da perna. Nesse slide, nós temos 4 músculos. O músculo tibial anterior, na figura à esquerda, assinalado pela seta superior. O músculo tibial anterior é um flexor dorsal do tornozelo. Ele se origina na tíbia e se insere no tarso. O músculo extensor longo dos dedos, assinalado pela seta intermediária, faz a extensão dos dedos, desloca os dedos para cima. E na seta inferior, nós podemos observar o tendão de um músculo que é mais profundo,
que é o extensor do hálux. E, em realidade, durante a flexão dorsal do tornozelo, todos eles atuam juntos. Na figura à direita, um músculo inconstante e com pouca importância funcional. O fibular terceiro se origina na fíbula, se insere na base do quinto metatarsiano. Faz também flexão dorsal do tornozelo. Lateralmente na perna, dois músculos. O músculo fibular longo, seta superior, e o músculo fibular curto, seta inferior. O fibular longo e o fibular curto se originam na fíbula. O fibular longo tem uma origem mais alta, próximo à cabeça da fíbula. O fibular curto, uma origem mais baixa. Os dois tendões descem juntos, passando posteriormente ao maléolo fibular. O músculo fibular curto se insere na base do quinto metatarsiano. O tendão do fibular longo cruza a planta do pé em sentido medial e se insere na base do primeiro metatarsiano e no navicular. Eles fazem eversão da articulação do tornozelo. Eversão pode ser chamada também de abdução. Região posterior da perna. Nós temos três músculos que são os mais superficiais. Os músculos gastrocnêmios. Os gastrocnêmios estão na figura do lado esquerdo da figura. Eles se originam no fêmur, cruzam duas articulações posteriormente, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. São dois gastrocnêmios, um gastrocnêmio medial e um gastrocnêmio lateral. Eles terminam em um tendão único, o tendão calcâneo, que se insere no calcâneo, se insere posteriormente no calcâneo. Ele é um flexor plantar do tornozelo. Observe do lado direito da figura, em que os gastrocnêmios foram retirados, nós podemos observar a parte superior de um outro ventre muscular. Esse músculo é o sóleo. Se origina na tíbia, na linha solear da tíbia. Ele vai se reunir também com os dois gastrocnêmios e transmitir a sua força ao calcâneo no mesmo tendão. Os três compartilham um único tendão, o tendão calcâneo, antigamente denominado tendão de Aquiles. Músculos profundos posteriores da perna. O poplíteo já foi visto em um slide anterior. São os três músculos que estão escritos aqui na coluna à esquerda. É o tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. Na figura, nós observamos à esquerda os gastrocnêmios, à direita os gastrocnêmios e o sóleo foram retirados. E nós observamos os três músculos profundos. Vamos começar pelo flexor longo do hálux. É a seta mais inferior. Esse é o músculo mais lateral da região posterior da coxa. A seta superior nos assinala o tibial posterior.
E a seta intermediária, a seta à esquerda, voltada para a direita, assinala o flexor longo dos dedos. O tibial posterior é um flexor plantar do tornozelo. Se origina na tíbia, se insere no tarso, se insere inferiormente no tarso. O músculo flexor do hálux, que é o mais lateral, o seu tendão desce, junto com o tibial posterior e junto com o flexor longo dos dedos. Agora observem que o hálux é medial. Segundo, terceiro, quarto e quinto dedos são laterais. E os seus músculos estão invertidos na perna. O flexor do hálux é lateral. E o flexor longo dos dedos é medial. Então eles sofrem um cruzamento a nível do tarso medialmente. O flexor dos dedos cruza o flexor do hálux. Músculos intrínsecos do pé. São aqueles músculos que se originam e se inserem no pé. No dorso do pé nós encontramos só um músculo, o extensor curto dos dedos. Na planta do pé encontramos uma série de músculos. Uma metodologia mais utilizada e mais fácil para estudá-los é dividi-los em 4 camadas. A complexidade anatômica do pé se assemelha à mão. Mas na mão nós temos uma grande riqueza funcional. No pé, ao contrário, funcionalmente ele é muito pobre. Ele serve basicamente para 2 coisas: para a marcha e a corrida. Mas a origem embriológica e filogenética do pé e da mão são muito semelhantes. Os macacos que habitam árvores utilizam os pés como mãos para agarrar galhos. E eles têm uma riqueza anatômica, uma riqueza morfofuncional semelhante à da mão. Enquanto que nos humanos, os pés são complexos do ponto de vista anatômico. Em contrapartida, são pobres funcionalmente. O único músculo do dorso do pé, o extensor curto dos dedos. Ele se origina no calcânio, se insere em falanges. Ele tem tendões para o primeiro, segundo, terceiro e quarto dedos. O quinto dedo não recebe um tendão. No hálux, se insere na falange proximal. No segundo, terceiro e quarto, na falange média. Músculos da planta do pé. Primeira camada, a camada mais inferior, a camada mais superficial. A seta inferior nos indica o abdutor do hálux. Ele faz a abdução do hálux. Seta intermediária, o flexor curto dos dedos, flete os dedos. E na seta superior, o abdutor do dedo mínimo. Ele faz a abdução do dedo mínimo. Segunda camada, o quadrado plantar, seta inferior, se origina no calcânio, se insere nos tendões flexores longos.
ele participa da flexão dos dedos. Os lumbricais, assim como os lumbricais da mão, se originam dos tendões flexores longos. São 4 lumbricais. A seta superior nos indica o 4º lumbrical, o lumbrical mais lateral. Terceira e penúltima camada. Seta à direita, flexor curto do hálux, faz flexão do hálux. Adutor do hálux, seta vertical, faz adução do hálux. E flexor do dedo mínimo, seta à esquerda, flexão do 5º dedo. A camada mais profunda, a 4ª camada, são os interósseos, plantares e interósseos dorsais. Na figura à esquerda, interósseos plantares. Na figura à direita, interósseos dorsais. Eles se inserem nas falanges. Eles se inserem lateralmente ou medialmente nas falanges. Se originam dos metatarsianos. Observem que o conjunto de todos os lumbricais associados aos 2 abdutores e ao adutor do hálux são capazes de movimentar os dedos de forma a abri-los ou fechá-los. Em verdade, essa mobilidade é muito restrita, muito variável de indivíduo para indivíduo. E, repetindo, o pé tem complexidade anatômica e pobreza funcional. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.